A beleza de Dieter Bohlen. Dieter Bohlen nasceu em 7 de fevereiro de 1954 em Berne, na Baixa Saxônia, na Alemanha. Ele revelou há alguns anos que seu nome do meio é Günther. Ele é o filho mais velho do casal Hans e Edith Bohlen. Dieter passou seus primeiros 2 anos de vida com seus pais na fazenda dos avós, na Frísia Oriental. Quando o irmão de Dieter nasceu, o pai, que era engenheiro, decidiu fundar sua própria empresa de construção e a família se mudou para Oldenburg. Não se enganem com a aparência angelical deste adorável garotinho. Dieter já tinha, como podemos dizer, uma personalidade forte desde criança. Ele dizia o que pensava de maneira nua e crua e causava problemas principalmente com professores. Aparentemente, ele devia desafiar a autoridade. Ele chegou a ser expulso da escola e, segundo fontes, mais de uma vez. Ele era canhoto e o forçaram a escrever com a mão direita, mas ele joga tênis com a esquerda. O ano de 1964 foi um ano muito importante para Dieter. Ele descobriu o que queria ser quando crescesse. Fortemente influenciado pelos Beatles, Dieter decidiu que seria músico. Ele sonhava em compor e cantar suas próprias canções. Mas o pai tinha outros planos para Dieter. Ele queria que o filho assumisse os negócios da empresa. Assim, para poder comprar seu violão, Dieter teve que trabalhar como apanhador de batatas na fazenda vizinha. Dieter aprendeu a tocar violão sozinho e mais tarde aprenderia a tocar teclado e piano. Mas os pais, cansados das travessuras do filho na escola, decidiram mandá-lo para um internato por 1 ano. Assim, Dieter teve de render-se às evidências. Ele deveria comportar-se se queria atingir seus objetivos. Para a satisfação do pai, Dieter formou-se com notas excelentes e ingressou na faculdade de economia. É claro que durante todo esse tempo, Dieter continuou investindo esforços na música. Em seu tempo livre, ele tocava em bandas vocais de Göttingen, como Da Capo, Aorta, Mayfair. Nesse período, Dieter escreveu mais de 200 canções, não só para as bandas em que atuou, mas também para mandar as melhores para as editoras musicais. As apresentações em diversos locais renderam dinheiro suficiente para que Dieter não dependesse mais do pai, mas ainda não haviam trazido o sucesso desejado. Em 1974, Dieter conheceu em sua discoteca favorita a sua primeira futura esposa. Apesar de receber somente rejeições, Dieter continuou enviando suas canções para as gravadoras. Dieter precisava entrar na indústria da música de alguma maneira. Ele inclusive trabalhou como motorista para o cantor Bernhard Brink, para quem ele pedia para ouvir suas canções. Em 1978, Dieter formou-se em administração de empresas. Ele já tinha inclusive um emprego em vista, mas ele não desistiria nunca do seu sonho.
Felizmente, nesta época, a Intersong manifestou interesse em suas composições. Assim, Dieter e sua namorada Erika mudaram-se para Hamburgo. De início, Dieter foi responsável por manter o controle de novos produtos no mercado da música popular e compilar relatórios e listas. Dieter tinha também que escrever muitas músicas e oferecê-las a cantores. Vários artistas eram desconhecidos, mas Dieter conseguiu fazer Bernhard Brink cantar algumas de suas canções. Em 1978, Dieter lançou com um amigo estas duas canções que não foram um sucesso. Em 1980, a Intersong dá a Dieter a chance de cantar uma música sozinho. O single se chama Não Jogue Meu Amor Fora e Dieter usa um pseudônimo, Steve Benson. Mas não fez muito sucesso. Em 1982, ele ainda cantou com a banda Sunday. Halle, Louise, Halle, wo der Fluss die Steppe trennt, da Louise bist du zu Hause. Okay, hey, komm, jeder Kuss schmeckt nach Salz und See, schwingen, singen im Reggae-Sound. Apesar de já obter um certo sucesso como compositor e produtor, Dieter queria ter o seu número 1 das paradas. Bem, o calcanhar de Aquiles de Dieter Bohlen é sua voz. Speaking words of wisdom, let it be. Dieter estava bem consciente que sua voz não tinha um alcance ideal. Ele até chegou a brincar com isso, dizendo, abre aspas, gritar com um arremesso de um eunuco era minha especialidade desde meus dias de estudante, fecha aspas. Em 1983, Dieter se casa com Erika, num casamento bem diferente, os dois usando jeans. Eles tiveram 3 filhos. Dieter voltou de férias bem inspirado e escreveu em 10 minutos uma canção chamada You Are My Heart, You Are My Soul. Ele vendeu os direitos da canção para a gravadora por um preço que iria se arrepender depois. Mas ele disse que aprendeu a lição. Ele precisava agora encontrar um cantor. Como Dieter estava produzindo um jovem de nome artístico Thomas Anders a pedido da gravadora, ele decidiu pedir que ele a cantasse e achou perfeito. A gravadora estava entusiasmada. Sugeriram que Thomas se apresentasse com um parceiro. Como não havia tempo hábil para procurar alguém, Dieter se ofereceu para fazer dupla com Thomas. O nome da dupla foi sugerido por uma das secretárias. Ela juntou o nome de 2 bandas, Modern Romance e Talk Talk, obtendo Modern Talk. I'm living in my dream. I'll be holding you forever. You're my home. You can win if you want. If you want it, you will win. This game can't last forever. Why? You're not
so hard, brother Louis, Louis, Louis. A dupla alcançou o sucesso tão almejado. Ao ver os dois belos rapazes, claro que surgiram rumores que eles eram um casal. A este respeito, Dieter diz em uma entrevista: And then after when they saw each other, and they always thought that we both are gay, Yeah. But I definitely I definitely can guarantee you that we are not gay, From my side, I know it exactly. I know it exactly from my side. And so every girl can have a choice, they all can get us if they want. Send pictures, photos. É por isso que Dieter não se importava tanto de não fazer muito sucesso na Inglaterra, porque lá eles achavam que eles eram uma banda gay, e Dieter não queria queimar seu filme com as mulheres. Eles não somente não eram gays, como também não eram amigos. Eles tinham um contrato assinado com a gravadora por 3 anos. Dieter ficava aborrecido porque Thomas só precisava de um dia no estúdio para gravar todas as canções de um álbum. Tudo saía perfeito logo de cara. Thomas não precisava repetir nenhum trecho. Então, Thomas ia embora viajar com sua esposa, enquanto Dieter ficava para terminar o trabalho de produção com seu braço direito, Luiz Rodrigues. E, como já contamos no vídeo do Thomas, as intromissões de Nora no negócio de Modern Talking só colocou mais lenha na fogueira. Thomas não podia ir a programas com entrevistadoras, faltava a compromissos como naquela apresentação da TV francesa. Bem, já conhecemos o final da história, não é mesmo? Assim, sem mesmo falar com Thomas, Dieter anunciou o fim do Modern Talking na revista Bild. Os tabloides colocaram toda a culpa do fim de Modern Talking nas costas de Nora. E esse é um dos motivos para Thomas e sua esposa se mudarem depois para os Estados Unidos. Falaremos mais sobre as engrenagens envolvidas no fim de Modern Talking no vídeo de intervalo musical dedicado a Nora. Em 1985, enquanto Dieter trabalhava duro no Modern Talking, ele continuava a produzir outros artistas. Dieter descobriu Caroline Katharina Müller num concurso de buscas de talentos em Hamburgo. Ela não venceu o concurso, mas Dieter logo lhe propôs um contrato. Dieter escolheu o nome artístico da cantora, pegando as iniciais de seu nome e adicionou Cat. Em 1989, a cantora não queria mais trabalhar com Dieter, porque ela queria mudar o estilo musical e sua imagem. Ela queria trabalhar com um produtor inglês. Dieter não queria que ela usasse o nome Sissy Cat que ele havia escolhido para ela. O confronto acabou no tribunal com vitória da cantora. Em 1986, Dieter começou uma colaboração com Chris Norman, ex-vocalista do Smoke. Some days you're tired of being alone.
words can never hold you more than I do. A carreira solo de Chris Norman assim decolou. Mas Dieter queria cantar. Assim, formou o Blue System, com os rapazes que faziam o coro do Modern Talking. I wanna kiss you, waiting for a girl like you. Einen anderen Kanal frei, verdammt nochmal! Okay, in 5 Minuten. Tanner, das ist unser Phantombild. Ja, ne? Weil wir wollten heiraten. My bed is too big. She's a lady for a jealous heart. I got you under my skin, under my heart. Muita coisa aconteceu em 1989. Erika pediu o divórcio porque o paquerador Dieter estava com Nadia El-Fahad. Ele compôs a trilha sonora de uma série de televisão, Rivais da Pista de Corrida, que tornou-se a trilha sonora de maior sucesso da história da televisão alemã. Durante a turnê do Blue System pela então União Soviética, Dieter foi celebrado recebendo o prêmio de artista de maior sucesso do país. It's a Magic Symphony. Julie, give you everything, and that's no compromise. See my broken in the twilight sky. Dieter também trabalhou com Bonnie Tyler. My love, babe, I'm not a lonely child. Memories, give me love, give me. I wait 6 years, 6 nights for you. I'm justified begging for your love. Oh, I need you. It's like ecstasy. Are you ready? Baby, fall in love again. Oh, this time you have to win. Em 1996, Dieter terminou seu relacionamento com Adele porque estava completamente apaixonado por Verona Feldbusch e logo se casou com ela em Las Vegas. Mas o casamento durou apenas 4 meses. Verona o acusou de espancá-la. Dieter negou tudo. O divórcio saiu em 1997 e Dieter reatou com Adele.
E em 1998, os fãs foram surpreendidos pela volta do Modern Talking. A gravadora queria que o título do primeiro álbum fosse Back for Good, ou seja, de volta para valer. Dieter brincava dizendo que estavam usando o título da canção escrita por Gary Barlow. I just want you back for good. Mas temos certeza que Dieter nunca disse essas palavras para Thomas. Tanto é que Dieter fez Thomas passar por momentos embaraçosos durante entrevistas. Observem como Thomas estava nesta entrevista. Why did you split up? We were always working, and then we had. I was in that time. I was 30. He was 20. That is a big difference, and then I had always the goal and the aim, I want to be, successful in America, let's work. And he did, let's have holidays, and so, if somebody, you are only, so strong as you both are, and if somebody tells you, I don't do this, I don't do that, I was always, a little bit disappointed, My dream was always to have a number one, and then I had it, and Thomas said, yeah, easy, number one, And I was like, come on, let's work. And he said, let's have holidays. We had the second number one. Huh? Then we had the third number one. Then the fourth and the fifth. And the fifth. Yeah, and then, then it started, Yeah, but I can't talk, I can't speak. I'm able to speak, not only him, so I just want to check this out. Modern Talking. Hallo. Enquanto isso, Dieter novamente termina o relacionamento com Adele e começa um relacionamento com Stefania Kust, com a qual terá um filho. Dieter, que já era uma celebridade, se tornou ainda mais popular na Alemanha, compondo o júri do programa Alemanha Busca a Superestrela. Ele acabou compondo e produzindo músicas para o programa e ganhadores. Na, geht's dir gut? Ja, bei mir ist alles gut. Und was machst du? Also was ich... Ele também lança em 2002 sua primeira autobiografia, Nada Mais Que a Verdade. Em 2003, a dupla pop de maior sucesso da Alemanha ia começar a turnê Universe. Rostock, Alemanha. Show de abertura da turnê Universe de 2003. Dieter chama Thomas em seu camarim pouco antes do início do show. Sobre o que estariam eles discutindo fortemente? É o que vamos descobrir agora. Estados Unidos, a fronteira final. O Modern Talking havia sido finalmente convidado a tocar em 2 cidades dos Estados Unidos. Mas Dieter estava super ocupado com o reality show e foi protelando a possível data para as apresentações. Eles sempre quiseram se apresentar nos Estados Unidos, mas Dieter não parecia mais interessado nisso. Então, Thomas optou por fazer as apresentações do Modern Talking nos Estados Unidos sem o Dieter. A briga foi sobre isso. E Dieter queria proibir Thomas de cantar suas canções.
Mas, como os direitos são da gravadora, Thomas não precisava da autorização de Dieter. Dieter precisava ter a palavra final. Assim, anunciou ao público o fim de Modern Talking e o cancelamento da turnê. Em outubro de 2003, Dieter lança sua segunda autobiografia, intitulada Nos Bastidores. Esta autobiografia traria uma série de problemas para Dieter. Esta segunda autobiografia continha um grande número de indiscrições sobre várias celebridades, provocativas, às vezes difamatórias e infundadas, de modo que alguns dos afetados, incluindo seu ex-parceiro Thomas Anders, conseguiram na justiça retirar de circulação o livro, permitindo apenas a venda de versões com as partes difamatórias removidas. Dieter disse em seu livro que o que Frank Farian fez com os fãs de Milli Vanilli foi quase criminoso, pois, se ele descobrisse que não eram os Beatles que cantavam, seu mundo iria ruir. O que provocou uma resposta de Frank Farian, que lançou por sua vez o livro Estúpido esse Bolen, a verdade e nada mais que a verdade sobre o vigarista pop. Resumidamente, Frank diz em seu livro, ora, vejam só quem está falando. Sim, porque Dieter não canta no Modern Talking, nem toca o instrumento musical. Só está lá de enfeite e faz crer que ele canta os falsetes, sendo que são 3 cantores de estúdio que cantam. E eles nem aparecem nos vídeos nem do Modern Talking, nem do Blue System. Nos vídeos deste último, Dieter queria artistas com aparência mais jovem e atraente. Der Film und unzensiert. Du, Mädels. Schneid aber auch nicht die Bässe rein. Ich brauche Vibration.
chegou a dizer que tudo que ele toca se torna ouro. Brinde ao talento e à beleza de Dieter Bohlen.